Um homem foi preso em flagrante depois de atirar em um ex-funcionário dele. Ele é o dono de uma banca na Feira do Produtor em Ceilândia. Ele teria discutido com o ex-funcionário depois de consumir álcool e drogas. No momento do crime, a vítima prestava serviço descascando milho para o homem junto com a esposa. Olha só, você tá lá descascando milho, que não é um negócio simples, você e sua esposa, aí passa por uma situação dessa. O preso ainda tentou esconder a arma utilizada no matagal, na região do INCRA, também em Ceilândia. Mas o delegado responsável pelo caso conversou com a nossa equipe e a gente vai entender melhor essa história. Olha aí o que ele disse. O autor havia brigado com a vítima cerca de uma semana atrás, mandado ela embora do estabelecimento comercial. Porém, desde então, ela estaria trabalhando como forma de diarista no local. O proprietário do estabelecimento teria tido uma discussão com terceiros, ficou nervoso, passou a ingerir bebida alcoólica e utilizar entorpecente. Quando a vítima já estava terminando o serviço de descascar milho no local junto com sua esposa, o autor retornou e, sem dizer maiores detalhes, só perguntou para a vítima se a vítima considerava que ele era comédia, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na região lateral das costelas da vítima. Que esse homem se recupere, né? Olha, gente, depois de uma semana de paralisações durante o expediente, pilotos e comissários de voo aceitaram a proposta das empresas aéreas e decidiram voltar com as atividades. Essa foi a terceira proposta e eu vou falar com a Maíra Guedes agora para saber o que ela trouxe de diferente que foi capaz de acabar com a paralisação num momento estratégico como esse que o Brasil está se programando para viajar de férias, né? Maíra, o que foi oferecido nessa última negociação, na terceira que foi aceita e acabou com a paralisação? Neila, a categoria estava negociando com as empresas, né, de aviação um reajuste de pelo menos 11%, juntando aí vários fatores. E aí eles não estavam conseguindo chegar próximo a esse reajuste de 11%, por isso que até então a proposta não havia sido aceita. Mas o TST fez mais uma audiência de conciliação e as empresas ofereceram ali cerca de 6,97% de reajuste. A categoria votou pela internet, tá, online, e 70% dos aeronautas aceitaram essa proposta e por isso essa greve foi encerrada e hoje, dia 26 de dezembro, as atividades elas estão normalizadas, tá? Relembrando que essa greve ela foi anunciada na semana passada, uma semana realmente bem decisiva, determinante para os aeroportos, para o funcionamento dos principais polos aqui do Brasil. Isso a gente fala de BH, Rio de Janeiro, a gente fala também de São Paulo, falamos aqui de Brasília. E aí eles passaram uma semana fazendo uma greve, não o dia inteiro, uma greve ali de 2 horas, de 6 da manhã até as 8 horas da noite, mas trouxe alguns transtornos para os passageiros, pelo menos os que passaram aqui em Brasília. Tiveram alguns voos atrasados, né? Então eles encontraram essa situação. Depois das 8 horas, o serviço voltava a ser oferecido normalmente. Então foram 7 dias de paralisação, foram 3 audiências, até que finalmente a categoria então aceitou essa proposta das empresas de aviação. Neila. Maíra, e hoje, como é que está a situação por aí? Por exemplo, tem casos de voos atrasados ou cancelados ou está tudo normal? Hoje está tudo normalizado, até a última informação que nós tivemos da Inframérica, que é a empresa que administra o aeroporto aqui de Brasília. Eu vou até pedir para a gente mostrar aqui como é que está essa movimentação. Olha só, Neila, muita gente viajando nessa segunda-feira, dia 26 de dezembro. Um dia após o Natal e estamos realmente naquele horário previsto de pico, tá? Que começa ali às 6 da manhã, vai até umas 9 horas, o horário de maior movimentação aqui no aeroporto. Essa movimentação também ela é retomada no fim da tarde. Os passageiros estão aqui entrando no embarque sem nenhuma dificuldade. Os voos estão dentro do horário previsto. Agora essa não era, né, a realidade na semana passada. Na semana passada a gente teve um apanhado aí de voos que foram atrasados, um total de 196 voos atrasados durante esse período da greve e houve também 7 cancelamentos, tá? Agora esses cancelamentos também se deram por vários outros motivos que não só referentes a essa greve que foi realizada de 6 às 8 da manhã. Então o que a gente enxerga aqui nessa segunda-feira pós
Natal é justamente uma movimentação bem intensa dos passageiros, o pessoal viajando, e a gente teve a oportunidade até de conversar com alguns passageiros perguntando como é que estava a situação. Vieram apreensivos, né, para o aeroporto, acreditando que poderiam ter os voos atrasados, mas hoje está tudo dentro do normal, tudo dentro do esperado. Neila. Eu quero saber qual é a recomendação da Infraero, por exemplo, da antecedência que os passageiros devem chegar para embarcar e também sobre a obrigatoriedade de máscara. Como é que está isso? Então, Neila, a obrigatoriedade de máscara, ela está sendo cobrada sim, logo ali no embarque, a moça do aeroporto, né, a funcionária, o tempo inteiro, relembrando, as pessoas estão chegando, ela fala aqui dentro, máscara obrigatória, por favor, máscara, então ninguém entra aqui na área de embarque sem a máscara. As pessoas estão sendo cobradas e isso está sendo, sim, seguido à risca aqui no aeroporto de Brasília. Com relação às orientações da Inframérica nesse período, aí agora a gente já volta para aquelas recomendações que são as recomendações padrão, principalmente para essa época do ano, que é a época de maior movimentação no aeroporto. Chegar com antecedência para voos domésticos, recomenda-se aí que chegue a 3 horas de antecedência, justamente pela quantidade de pessoas, se houver algum problema também que possa ter tempo suficiente para resolver. Aquelas pessoas que conseguirem fazer o check-in pela internet já adianta bastante, principalmente o tempo de fila aqui, se não houver o despacho de mala. E lembrando que o aeroporto também tem alguns totens espalhados por aqui para facilitar e agilizar todo esse processo, para que as pessoas fiquem cada vez menos tempo na fila. Mas a recomendação é, chegue com essa antecedência para que não tenha dor de cabeça, porque se houver atrasos ou cancelamentos, não é mais por causa da greve, mas sim pela movimentação, pela grande quantidade de pousos e decolagens aqui no aeroporto de Brasília. Neila.